Minha irmã roubou meu noivo, depois pediu emprestado meu anel de casamento. Cara, eu nunca pensei que fosse postar aqui no Reddit Brasil, mas preciso desabafar porque essa história está me comendo por dentro há meses. Vocês não vão acreditar no que aconteceu comigo, e honestamente, até hoje eu fico me perguntando se não estou vivendo num episódio de alguma novela da Globo maluca. Tudo começou no ano passado, quando eu estava noivo há 3 anos da mulher que eu achava que seria minha esposa para sempre. A gente já tinha apartamento alugado em Copacabana, já tinha escolhido buffet no Meyer, já tinha mandado Savitidat pelo WhatsApp para todo mundo da família. Eu estava trabalhando que nem condenado para juntar dinheiro para o casamento, fazendo hora extra todo dia, vendendo umas coisas no LX para complementar a renda. A minha irmã sempre foi meio estranha comigo, sabe como é família brasileira, sempre tem aquela competição besta entre irmãos. Ela é 2 anos mais nova que eu, sempre foi considerada a bonita da família, aquela que todo mundo fala que vai se dar bem na vida. Eu sempre fui o mais responsável, o certinho, aquele que os pais depositam expectativa de estabilidade. Mas enfim, minha noiva e minha irmã começaram a se aproximar muito nos últimos meses antes do casamento. Elas saíam juntas para o shopping, iam na manicure juntas, ficavam conversando pelo Instagram até altas horas. Eu achava até legal, pensava que era bom elas se darem bem, que depois do casamento ia ser mais fácil ter harmonia na família. Aí que começou a ficar esquisito. Minha noiva começou a cancelar encontros comigo, sempre com desculpas do tipo que tinha que trabalhar até tarde ou que estava cansada. Quando a gente saía, ela ficava o tempo todo no celular, mandando mensagem, dando risadinha. Quando eu perguntava com quem ela estava conversando, ela falava que era com minha irmã, que elas estavam combinando detalhes do casamento. Um dia eu peguei ela postando story no Instagram com minha irmã num bar em Ipanema, sendo que ela tinha me falado que ia ficar em casa descansando porque estava com dor de cabeça. Quando eu comentei sobre isso, ela ficou nervosa, falou que eu estava sendo possessivo, que ela tinha direito de sair com as amigas. Eu fiquei sem graça, pensei que talvez eu realmente estivesse exagerando. Mas aí veio a bomba que explodiu tudo. 2 semanas antes do casamento, eu estava no apartamento da minha mãe ajudando a organizar umas coisas para a festa, quando minha irmã chegou com uma cara estranha, meio nervosa, e pediu para conversar comigo reservado. Ela falou que precisava me contar uma coisa muito importante, que não conseguia mais guardar segredo. Ela me contou que minha noiva tinha se declarado para ela há 2 meses, que elas estavam se envolvendo, que minha noiva tinha descoberto que era lésbica e que estava apaixonada por ela. Eu fiquei completamente chocado, sem reação, pensando que era algum tipo de brincadeira de mau gosto. Mas ela continuou contando detalhes, mostrando mensagens no celular, fotos que elas tinham tirado juntas em momentos íntimos. Eu senti o chão desabar debaixo dos meus pés. 3 anos de relacionamento, 3 anos planejando um futuro juntos, e ela estava me traindo com minha própria irmã. Eu fiquei completamente perdido, sem saber como reagir, sem saber se devia ficar bravo com ela ou com minha irmã, ou com as duas ao mesmo tempo. Minha irmã falou que estava se sentindo muito culpada, que não tinha planejado que isso acontecesse, que no começo elas eram só amigas mesmo, mas que foi surgindo um sentimento muito forte entre elas. Ela pediu desculpas, falou que sabia que estava magoando muito eu, mas que não conseguia mais fingir que não estava acontecendo nada. No dia seguinte, eu confrontei minha ex-noiva. Ela começou a chorar, pediu desculpas, falou que tinha descoberto sua sexualidade há pouco tempo e que estava muito confusa. Ela falou que não queria me magoar, que me amava como pessoa, mas que tinha percebido que não sentia atração física por homens. Ela cancelou o casamento, devolveu o anel e foi morar com minha irmã numa kitnet em Botafogo. Eu fiquei arrasado, completamente destruído. Perdi a mulher que eu amava e a confiança na minha irmã ao mesmo tempo. Minha família ficou dividida, alguns apoiando elas, outros ficando do meu lado. Minha mãe ficou muito chateada com a situação, falando que minha irmã tinha quebrado a família. Mas vocês acham que a história termina aí? Não, meus caros, aí que começou a parte mais surreal de toda essa novela. 3 meses depois do casamento cancelado, quando eu estava começando a me recuperar emocionalmente, minha irmã me manda uma mensagem pelo WhatsApp perguntando se a gente podia se encontrar para conversar. Eu pensei que ela queria pedir desculpas de novo, talvez tentar reconstruir nossa relação de irmãos. A gente se encontrou num café em Copacabana e ela começou a conversa falando sobre como ela estava feliz com minha ex-noiva, como elas tinham se mudado para um apartamento melhor,
como estavam planejando o futuro juntas. Eu fiquei meio incomodado, mas tentei ser educado, afinal ela é minha irmã. Aí que ela soltou a bomba que me deixou completamente sem palavras. Ela falou que elas estavam planejando uma cerimônia de união estável, que queriam fazer uma festa para oficializar a relação e que ela queria me pedir um favor muito especial. Eu pensei que ela ia pedir para eu aceitar elas na família, para eu tentar superar o que tinha acontecido. Mas não. Ela me pediu para emprestar o anel de noivado que minha ex-noiva tinha devolvido para ela usar na cerimônia. Falou que seria muito simbólico, que o anel representaria a continuidade do amor, só que direcionado para a pessoa certa. Ela falou que não tinha dinheiro para comprar um anel novo, que estava gastando tudo com a mudança e a festa. Eu fiquei tão chocado que não consegui nem responder na hora. Fiquei olhando para ela sem acreditar no que estava ouvindo. Ela continuou falando, dizendo que entendia se eu ficasse chateado, mas que esperava que eu pudesse pensar no assunto com carinho, que afinal de contas, eu queria ver minha irmã feliz. Eu levantei da mesa e fui embora sem falar nada. Cheguei em casa completamente transtornado, sem acreditar na cara de pau da minha irmã. Não só ela tinha roubado minha noiva, como agora queria usar o anel que eu tinha comprado com tanto esforço para oficializar o relacionamento delas. Eu passei dias pensando na situação, conversando com meus amigos, tentando entender se eu estava sendo mesquinho ou se realmente ela tinha ultrapassado todos os limites. Meus amigos ficaram indignados, falaram que eu deveria cortar relações com ela definitivamente, que ela não tinha o mínimo de respeito por mim. Mas aí aconteceu algo que mudou completamente minha perspectiva sobre toda essa situação. Eu estava no trabalho, tentando me concentrar nos meus afazeres, quando recebi uma ligação da minha prima, filha da irmã da minha mãe. Ela falou que precisava me contar uma coisa urgente, que tinha descoberto algo sobre minha irmã que eu precisava saber. Ela me contou que minha irmã não estava realmente apaixonada por minha ex-noiva. Na verdade, ela estava namorando um cara há mais de um ano, um rapaz que ela conheceu numa festa universitária. Ela falou que minha irmã estava usando minha ex-noiva para se sustentar, que ela tinha planejado tudo para destruir meu casamento por inveja. Minha prima me mostrou fotos no Instagram do namorado secreto da minha irmã, mensagens que ela tinha visto no celular dela, evidências de que tudo não passava de uma encenação elaborada. Ela falou que minha irmã sempre teve ciúme do meu relacionamento, que ela comentava com as primas que eu não merecia ser feliz, que eu sempre fui o preferido dos pais. Eu fiquei completamente abalado com essa revelação. Tudo começou a fazer sentido na minha cabeça. A aproximação repentina entre elas, a mudança de comportamento da minha ex-noiva, a forma como minha irmã conduziu toda a situação. Ela tinha manipulado minha ex-noiva, aproveitado da confusão dela sobre sexualidade para destruir meu relacionamento. Eu decidi investigar mais a fundo antes de tomar qualquer atitude. Comecei a observar as redes sociais delas, a prestar atenção nos detalhes, a conversar discretamente com pessoas que conheciam elas. Descobri que minha irmã realmente estava mantendo um relacionamento paralelo, que ela saía escondido com o namorado enquanto fingia viver com minha ex-noiva. A situação ficou ainda mais complicada quando eu descobri que minha ex-noiva não sabia de nada sobre o namorado da minha irmã. Ela realmente acreditava que estava numa relação séria, que tinha encontrado sua verdadeira identidade sexual. Ela estava sendo manipulada e usada, assim como eu tinha sido. Eu fiquei dividido entre a raiva que sentia da minha irmã e a pena que sentia da minha ex-noiva. Por mais que ela tivesse me traído, eu percebi que ela também era vítima da manipulação da minha irmã. Ela estava confusa, perdida, tentando entender seus próprios sentimentos, e minha irmã aproveitou dessa vulnerabilidade. Foi então que eu decidi agir. Eu marquei um encontro com minha ex-noiva num parque da Tijuca, longe da presença da minha irmã. Eu contei para ela tudo o que tinha descoberto, mostrei as evidências, expliquei como minha irmã estava manipulando ela. No começo ela não acreditou, ficou defensiva, falou que eu estava inventando tudo por ciúme. Mas quando eu mostrei as fotos do namorado secreto, as mensagens, os detalhes da farsa, ela começou a perceber que realmente estava sendo enganada. Ela começou a chorar, falou que estava muito confusa, que não sabia mais em quem confiar. Ela me contou que realmente estava questionando sua sexualidade, mas que minha irmã tinha influenciado muito suas decisões. Nesse momento, eu percebi que ainda sentia algo por ela, que apesar de toda a dor que ela tinha me causado, eu ainda me importava com o bem-estar dela.
Eu ofereci ajuda para ela sair dessa situação, para ela encontrar um lugar para morar, para ela se afastar da influência tóxica da minha irmã. Ela aceitou minha ajuda e nós começamos a nos aproximar novamente. Não como casal, mas como duas pessoas que tinham sido machucadas pela mesma pessoa e que estavam tentando se recuperar juntas. Ela me contou detalhes sobre como minha irmã a manipulava, como ela a isolava dos amigos, como ela controlava suas decisões. Mas a história não termina aí. 2 semanas depois desse encontro, minha irmã descobriu que eu estava conversando com minha ex-noiva. Ela ficou furiosa, me ligou gritando, falou que eu estava tentando destruir o relacionamento delas por vingança. Ela não sabia que eu já conhecia a verdade sobre o namorado secreto. Eu decidi que era hora de confrontar ela definitivamente. Marquei um encontro com ela no mesmo café onde ela tinha me pedido o anel emprestado. Dessa vez, eu estava preparado para colocar todas as cartas na mesa. Eu cheguei lá com todas as evidências que tinha coletado, pronto para desmascarar toda a farsa. Quando eu comecei a mostrar as fotos do namorado dela, as mensagens, as evidências da manipulação, ela tentou negar tudo, falou que eu estava inventando, que estava louco de ciúme. Mas quando eu mostrei mais detalhes, conversas que ela tinha tido com outras pessoas, ela percebeu que não tinha como continuar mentindo. Finalmente, ela confessou tudo. Falou que realmente estava namorando o rapaz há mais de um ano, que tinha planejado destruir meu casamento por inveja, que sempre teve ciúme da minha vida. Ela falou que não conseguia aceitar que eu fosse ser feliz no casamento enquanto ela estava solteira, que achou que merecia mais atenção dos pais. Ela tentou se justificar, falou que não tinha planejado que as coisas chegassem tão longe, que no começo era só uma brincadeira para atrapalhar um pouco o casamento. Mas quando ela percebeu que conseguia manipular minha ex-noiva, ela decidiu levar o plano até o final. Eu fiquei completamente revoltado com as justificativas dela. Falei que ela tinha destruído 2 vidas por pura inveja, que tinha quebrado nossa família, que tinha machucado pessoas inocentes. Eu falei que não queria mais ter contato com ela, que ela não era mais minha irmã. Ela começou a chorar, pediu desculpas, falou que estava arrependida, que queria tentar consertar as coisas. Mas eu já estava decidido. Eu levantei da mesa e fui embora, determinado a cortar relações com ela definitivamente. Nos dias seguintes, eu ajudei minha ex-noiva a sair da casa que ela dividia com minha irmã. Nós encontramos uma kitnet para ela em Santa Teresa, eu ajudei com a mudança, com os primeiros meses de aluguel. Ela estava muito abalada com a descoberta da manipulação, mas também aliviada por finalmente entender o que tinha acontecido. Durante esse processo, nós começamos a conversar muito sobre nossos sentimentos, sobre o que tinha acontecido, sobre o futuro. Ela me contou que realmente tinha ficado confusa sobre sua sexualidade, que minha irmã tinha aproveitado dessa confusão para manipular ela. Ela falou que nunca tinha deixado de sentir atração por mim, que minha irmã tinha convencido ela de que esses sentimentos eram errados. Lentamente, nós começamos a nos aproximar novamente. Não foi fácil, teve muito diálogo, muito perdão, muito trabalho para reconstruir a confiança. Mas nós percebemos que ainda nos amávamos, que queríamos tentar novamente, que merecíamos uma segunda chance. Minha família ficou dividida com minha decisão de me reconciliar com ela. Alguns apoiaram, falaram que o amor verdadeiro merece uma segunda chance. Outros acharam que eu estava sendo ingênuo, que ela podia me machucar novamente. Minha mãe ficou preocupada, mas no final me apoiou, falou que eu sabia o que era melhor para minha vida. 6 meses depois de tudo isso, eu e minha ex-noiva nos casamos numa cerimônia pequena, só com os amigos mais próximos e alguns familiares. Foi uma festa simples, mas muito especial numa pousada em Petrópolis. Nós usamos o mesmo anel que eu tinha comprado originalmente, que agora tinha um significado ainda mais especial. Minha irmã tentou entrar em contato comigo várias vezes depois do casamento. Ela mandava mensagens pelo WhatsApp, ligava para minha mãe tentando intermediar uma reconciliação, até apareceu na porta do meu apartamento algumas vezes. Mas eu mantive minha decisão de não ter mais contato com ela. Através de parentes, eu soube que ela continuou com o namorado secreto, que eles se casaram alguns meses depois dos meus acontecimentos. Ela tentou se aproximar de outros familiares, mas a maioria ficou do meu lado, entendendo que ela tinha cruzado uma linha que não devia ser cruzada. Hoje, 2 anos depois de tudo isso, eu posso dizer que estou feliz. Meu casamento está sólido, nós aprendemos a lidar com os traumas do passado, construímos uma relação baseada em muita conversa e transparência.
Minha esposa fez acompanhamento psicológico para processar toda a manipulação que sofreu, e isso a ajudou muito a entender seus próprios sentimentos. Eu ainda sinto tristeza por ter perdido minha irmã, mas sei que foi a decisão certa. Algumas traições são imperdoáveis, e o que ela fez ultrapassou todos os limites da família, do respeito da humanidade básica. Ela não apenas destruiu meu casamento, como manipulou uma pessoa vulnerável para satisfazer sua própria inveja. O que mais me marca dessa história toda é como as pessoas podem ser diferentes do que aparentam ser. Minha irmã sempre foi vista como a bonita, a carismática, a que todo mundo gostava. Mas por trás dessa fachada, ela escondia uma inveja destrutiva, uma capacidade de manipulação que eu nunca imaginei que existisse. Essa experiência me ensinou muito sobre confiança, sobre família, sobre perdão. Nem todas as pessoas merecem segundas chances, mas algumas sim. O importante é saber distinguir entre um erro genuíno e uma traição calculada, entre arrependimento verdadeiro e manipulação emocional. Eu espero que minha história sirva de alerta para vocês. Prestem atenção nas pessoas ao redor, mesmo nas mais próximas. Às vezes, quem mais conhecemos são justamente as pessoas que mais podem nos surpreender, tanto para o bem quanto para o mal. E para quem está passando por situações similares, lembrem-se, família não é apenas sangue, é respeito, é amor, é lealdade. Quando alguém quebra esses pilares, mesmo sendo parente, não somos obrigados a aceitar. Temos o direito de escolher quem queremos em nossas vidas, independente dos laços sanguíneos. O tempo cura muitas feridas, mas algumas cicatrizes ficam para sempre. O importante é aprender com elas, crescer e construir relações mais saudáveis no futuro. Hoje eu tenho uma família escolhida, baseada em confiança e respeito mútuo, e isso vale muito mais que qualquer laço de sangue tóxico. Enfim, é isso aí, galera. Obrigado por lerem até aqui. Espero que vocês nunca passem por uma situação assim, mas se passarem, lembrem-se. Vocês merecem ser felizes, merecem pessoas que os respeitem e têm o direito de se afastar de quem os machuca, mesmo que seja família.